a apresentação e durante a admissão. Vocês têm no mínimo 15, no máximo 25 minutos para concluir a apresentação. Tenham calma, boa sorte, pode começar. Pode apagar a luz? Você prefere ficar com a luz acesa? Como você prefere? Fiquem à vontade. Senhores, boa noite. Nós somos alunos da Faculdade de Carlos Drummond de Andrade, somos alunos do 8º semestre. Meu nome é Robert Lima, esse é Alex Marques, Rafael Souza, Renato Bonetti e Vinícius Bento. A nossa orientadora, a professora Lúcia Contente Moss. Hoje é o nosso último dia, digamos assim, de faculdade, o nosso trabalho de conclusão. E hoje nós temos como objetivo apresentar o nosso TCC. O nosso TCC, ele basicamente é um protótipo de um sistema biométrico. Ele foi intitulado como... É um protótipo de um sistema biométrico para a identificação de criminosos em aeroportos no âmbito nacional. Ele pode ser, digamos assim, resumidamente falando, como o Sistema BioBrasil, que é o nome do nosso protótipo. Nós temos como proposta hoje, durante a apresentação, explicar o que é biometria, mostrar os grandes eventos que nosso país espera, cenário atual dos aeroportos, cenário proposto, estrutura do sistema, como ele funciona, as principais funções do sistema, algumas considerações finais e um espaço para agradecimentos. A abertura do projeto se dá início com um vídeo introdutório que vai dar mais ou menos uma noção do qual é o nosso objetivo, por que nós fizemos o sistema. Eu espero não ter que voltar mais por aqui. Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acredito que até a Copa do Mundo, se não houver uma modificação e até as Olimpíadas, nós teremos um carro em termos de segurança. Durante o vídeo, nós vimos que a biometria pode nos ajudar a sanar o problema dos aeroportos. Mas como? O que vem a ser biometria? Biometria ela é a fusão de duas palavras, bio, de vida, e metria de métricas, de parâmetros. Então, seriam os parâmetros para os seres vivos, algo que os difere. Por exemplo, se nós analisarmos a sala, as pessoas presentes, cada um tem suas particularidades, sejam comportamentais, físicas e afins. Aqui nós temos uma tabela com alguns dos principais tipos biométricos e alguns atributos, como singularidade e permanência. Eles são classificados por notas, alta, média e baixa. Por exemplo, a impressão digital, que é o do nosso projeto, ela tem a singularidade alta. Por quê? Cada indivíduo ele tem uma digital diferente. Por mais que, vamos supor que ele tenha um irmão gêmeo, a pessoa seja idêntica a ela, não existe uma pessoa com a impressão digital igual. É cientificamente comprovado. E ela tem uma permanência muito grande também. Como assim permanência? Desde que você nasce, desde que você é uma criança, um bebê, você já tem a sua digital formada. Apesar de seu corpo se modificar ao decorrer da sua vida, ou sua mão vai crescer de tamanho, porém o desenho da
ela vai ser o mesmo. Então ela tem uma singularidade alta, e ela vai te acompanhar para o resto da sua vida. Já a voz, por exemplo, não. Ela tem a permanência dela baixa. Por quê? Quando a pessoa nasce, quando ela é criança, ela tende a ter a voz mais aguda. E ao decorrer da sua vida ela vai engrossando, e quando ela chega à fase adulta, a voz é completamente diferente de quando ela era criança. Agora o Alex vai falar um pouco dos grandes eventos que nosso país espera. Boa noite. Como foi visto no vídeo e citado brevemente pelo Robert, o Brasil será palco de grandes eventos nos próximos anos. A começar pelo Carnaval. Ele tem frequência anual, ele será o próximo evento que acontecerá no ano de 2012. Ele é uma manifestação cultural e que, por ao contrário do que todos conhecem, ele não tem origem no Brasil, ele tem origem na Grécia. Ele tem uma duração média de 4 dias e tem um investimento de 800 milhões de reais. A Copa do Mundo, ela acontece de 4 em 4 anos. A próxima acontecerá no ano de 2014. Ela é no tipo esportivo, só que exclusivamente para o futebol. Ela tem a duração de 30 dias em média, e o que impressiona nesse evento é o investimento, que é de 330 bilhões de reais. A Olimpíada destaca o Brasil no quesito de desenvolvimento. Que uma curiosidade, além do Brasil, apenas o México, que é um país que não é considerado também, é considerado ainda em desenvolvimento, que sediou esse evento. O resto, todos os outros países que o sediaram são considerados de primeiro mundo. Ele tem frequência de 4 em 4 anos, acontecerá o próximo evento em 2016. Ele é do tipo esportivo, tem 28 modalidades, entre algumas delas vôlei, natação, golfe, e no Brasil terá a primeira vez de um esporte que não é considerado olímpico ainda, que é o futsal. Ele tem duração de 16 dias em média e tem um investimento de 3 bilhões de reais. Analisando esses grandes eventos, fazemos as perguntas. Será que os nossos aeroportos estão preparados para a demanda de pessoas? Será que esse fluxo será acompanhado pelos nossos aeroportos? Simulando um ambiente onde o passageiro ele já possui pendências no Brasil, ou seja, ele cometeu algum tipo de crime ou no estado ou no país, ele tem o intuito de embarcar com documentos falsos em sua viagem. Então ele se apresenta ao balcão de embarque, apresenta os documentos falsos para o operador. Esse, ou por falta de experiência ou por uma jornada alta de trabalho, não consegue identificar as irregularidades dos documentos. Então o embarque é realizado com sucesso. Em cima do cenário atual, nós fizemos um cenário proposto incluindo o nosso sistema, ou seja, mostrar ao operador que esse passageiro possui pendências criminais. Então, analisando o mesmo ambiente, o passageiro vai ao balcão de embarque, apresenta os documentos falsos, só que com a inclusão do sistema é solicitado que ele coloque a sua digital no coletor. Ele coleta, o sistema faz todo o processo de busca no banco de dados e apresenta ao operador que o passageiro possui pendências criminais. Então, ele é solicitado que um policial o acompanhe ao posto policial para as devidas providências. Agora o Renato vai apresentar um pouco sobre a estrutura do nosso sistema. Boa noite. Vou falar um pouco da estrutura do sistema. O Alex mencionou aqui que é necessária a coleta digital, e para que eu saiba que o passageiro está com pendência ou não, são necessários alguns passos dentro dessa estrutura dele, dentro desse diagrama. O que acontece por trás da consulta, onde ele vai buscar a pendência, onde ele vai buscar os dados do passageiro. Então vamos, o sistema dá por início no operador, quando ele já está logado no sistema, ele solicita ao passageiro que ele pressione o seu dedo sobre o leitor biométrico para a captura da imagem. O leitor vai capturar, estando essa imagem no alto padrão ou com bastante qualidade, o sistema ele dá para o próximo passo, que é a análise dessa imagem, que é saber se possui características mínimas para que eu possa dar continuidade na identificação da digital nesse cenário proposto. O que são essas características? O que ele analisa? Essas características são as minúcias contidas no nosso dedo, na nossa digital. Não sei se vocês já chegaram a preparar a digital de cada um, mas se vocês olharem quando a luz acender, nosso dedo ele possui algumas minúcias, algumas características, algumas deformações. Que, por exemplo, eu posso citar uma bifurcação, que é uma linha
contínua e chega numa parte dessa linha, ela se divide em duas partes. Isso denota uma característica. Então, o sistema ele analisa a quantidade dessas características e quais são, porque existem várias. Existem bifurcação, cruzamento, espora, ilha, existe uma infinidade de características, depende do programador também e às vezes ele encontra outros tipos de características. Tendo ele feito essa análise e tendo aprovada, ele faz a classificação. Essa digital, ela tem tantas cristas, tantas esporas, tantas bifurcações. E aí ele passa para o servidor web service em formato de XML com a própria digital e as suas características. Esse web service ele simplesmente faz a intermediação entre o AFIS e o BioBrasil, que é o nosso sistema. Por que a gente verificou a necessidade de um web service? Existem vários aeroportos espalhados pelo Brasil e dentro desses aeroportos pode existir vários terminais. E independente da plataforma ou do dispositivo, se você tiver o padrão do nosso web service, o sistema pode comunicar normalmente com o nosso web service. Essas características coletadas junto com a digital são enviadas ao AFIS. O AFIS é um sistema da Polícia Federal que está sendo montado, como previamente dito no TCC. Eles estão alimentando essa base de dados pouco a pouco. Eu acho que hoje estima-se entre 50 mil digitais já dentro do banco de dados. E é um sistema à parte. O nosso sistema não faz parte do AFIS da Polícia Federal, e sim ele linka com esse AFIS. O AFIS é composto por um servidor de comparação, que ele vai em busca da digital no banco de dados, e ele faz essa comparação, se uma digital é igual a outra. E essas características que eu mencionei, as minúcias, elas servem justamente de filtro para essas comparações. Hoje a população brasileira está em torno de 190 milhões de pessoas. Imagine um banco de dados com 190 milhões de registros e eu chegar simplesmente com uma digital e fazer a pesquisa sem nenhum tipo de filtro. Eu não sei estimar quanto tempo demora ao certo, mas demoraria meses para fazer essa procura. Agora não, com as características, o sexo, o nome dessa pessoa, eu teria mais filtros e o tempo de pesquisa no meu banco de dados seria muito menor. Tendo o AFIS consultado lá no banco de dados e encontrado a digital, ele vai trazer a digital igualzinha e os seus dados, que é o nome, RG e CPF do usuário e o que nos interessa, se ele tem pendências ou não. Trazendo essas informações, ele vai fazer o caminho inverso, trazendo para o web service e posteriormente para o nosso sistema. E o operador pode visualizar se a pessoa a embarcar tem algum tipo de pendência ou não e tomar as medidas necessárias. Agora que vocês entenderam qual a estrutura aqui que está por trás do nosso sistema, nós mostraremos para vocês o nosso protótipo, a nossa proposta de sistema dentro dos aeroportos apresentada pelo Rafael. Boa noite. Considerando a área de trabalho do operador, existe um ícone para iniciar o sistema BioBrasil. Ao iniciar o sistema, é apresentado uma tela de login, onde o operador deve autenticar-se digitando o usuário e a senha. Ao autenticar-se no sistema, é apresentado a tela de consulta biométrica, onde possui os campos para mostrar as informações do passageiro e, nessa tela, o operador pode realizar 3 operações. Ele pode capturar a digital de um passageiro para verificar se tem pendências criminais, ele pode alterar a sua senha ou fazer o logout no sistema, caso tenha terminado seu expediente ou algum outro motivo que ele precisa sair do sistema. Eu vou apresentar 3 cenários da consulta biométrica no BioBrasil. No primeiro cenário, é solicitado que o passageiro pressione o dedo no leitor biométrico e o operador clica no botão capturar imagem. Aí o sistema recebe a captura da digital do passageiro e realiza todo o procedimento que foi mostrado na estrutura do sistema e depois retorna os dados e exibe para o operador, com as informações do passageiro e a mensagem se ele possui ou não pendências criminais. No caso, o passageiro não possui pendências criminais e ele pode seguir viagem. No segundo cenário, é solicitado que um novo passageiro pressione o dedo no leitor biométrico. É realizado todo o procedimento de consulta biométrica e após a consulta é exibido que esse passageiro possui pendências criminais
Então, no caso, ele não pode seguir viagem. E o operador vai comunicar à Polícia Federal e esse passageiro será encaminhado a um dos postos da Polícia Federal. No terceiro cenário, é solicitado que o novo passageiro pressione o dedo do leitor biométrico. Mas, nesse instante, o sistema não conseguiu capturar a imagem, porque o dedo do passageiro pode estar engordurado ou ele tem pressionado o dedo muito rápido no leitor biométrico. Então, o passageiro solicita que o operador solicita que o passageiro pressione novamente o dedo no leitor biométrico e pressione o botão capturar a imagem. O sistema conseguiu obter a imagem do passageiro e é realizado todo o procedimento de consulta biométrica. No caso, o passageiro não possui pendências criminais e ele também pode seguir viagem. Agora, o Vinícius irá apresentar as considerações finais do sistema. Senhores, boa noite. Diante de tudo o que foi visto em nossa apresentação, o grupo ele se atentou em relação ao cenário atual em nossos aeroportos, onde até então a segurança é duvidosa. E para isso procurou algum meio que pudesse inovar em relação a essa forma de identificação. Aí veio a ideia da biometria. Tem esse mecanismo da identificação de características fisiológicas ou comportamentais que são únicas de um indivíduo. E para tanto, onde existem vários tipos de biometria, foi escolhida aquela que atende alguns conceitos de adaptabilidade, usabilidade, gerenciamento e custo-benefício. E por isso foi desenvolvido o nosso protótipo, do Brasil. Para que fosse possível todo o desenvolvimento do protótipo e toda a apresentação, foi necessário buscar meios como as referências bibliográficas, webgráficas e artigos que fossem especializados a esse tema. Porque lembrando que o nosso curso ele não dispõe de nenhuma disciplina que é especialista nesse tema de biometria. Diante disso, o grupo ele se atentou a todas as possibilidades em relação ao desenvolvimento do trabalho e com isso agregou conhecimento a todos, onde de forma conjunta conseguimos atender todas aquelas metas que foram estipuladas e assim cumprir o nosso objetivo. Senhores, antes de finalizar a apresentação, eu quero fazer um agradecimento a todos aqueles que contribuíram diretamente ou indiretamente para o desenvolvimento de nosso trabalho. O grupo agradece primeiramente a Deus por tudo aquilo que foi cedido a nós em relação a estudo, apoio e perseverança. Agradecemos também a Lúcia Contente Nossa, que nos orientou e deu apoio a todo o desenvolvimento da nossa documentação. Agradecemos também aos convidados da banca, Dileno Nascimento e a Vera Cruz, pela apreciação de nossa apresentação. Somos gratos também a todos os professores, alunos e familiares que nos deram apoio durante esses 4 anos de curso. Senhores, está encerrada a apresentação e caso tenha alguma dúvida em relação às referências, o grupo se atentou a destacar algumas que foram as principais e as demais estão referenciadas em nossa documentação. Agradecemos a todos pela presença, tenham uma boa noite e obrigado.